Olá, irmãos, graça e paz a todos. Para nós é um prazer mais uma vez nós estarmos adentrando a sua casa, onde vocês estão nos vendo, nos ouvindo. Nós estamos mais uma vez para adorar e bendizer o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz que nós somos escolhas de Deus. Deus nos escolheu, certamente nos escolheu com um propósito. E que nesse dia, nesse culto de adoração ao nome do Senhor, a gente o adore com essa intenção de saber que nós somos escolhas dele e que ele nos escolheu com um objetivo. Ele nos escolheu porque de fato ele quer algo de nós. E nós vamos orar no início desse culto, e eu quero antes deixar 3 versículos da palavra de Deus. São palavras de Jesus, e é o tema que nós vamos comentar na ministração da palavra daqui a pouco. Está em João, Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 4, versículo 35, 36 e 37, que diz assim: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos, olhem a terra, já estão branca para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim o que semeia como o que colhe, ambos se alegrem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro é o que ceifa. Glória a Deus por isso. Então convido você aí, fechar os seus olhos junto com a sua família, onde você estiver, para nós fazermos uma oração ao Senhor, agradecer a Ele por tudo, louvá-lo por tudo. Quando nós falamos de agradecer, nós sempre temos que recordar tudo que Deus fez, todas as suas bondades em nós, na nossa família, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, enfim, todos. Então feche os olhos, vamos levar os nossos pensamentos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos, Senhor, te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor representa em nossas vidas, Senhor, te agradecemos porque nós somos escolhas tuas, Senhor. O Senhor nos escolheu, nos comissionou. Nós estamos aqui, Senhor, que a nossa vida seja para a tua honra, para a tua glória, Senhor. Nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, da nossa voz chegar a muitas pessoas, Senhor. E nós já pedimos no início desse culto, Senhor, que a tua palavra, que os louvores, que cada mensagem chegue, Senhor, ao coração daqueles que estão nos ouvindo, Senhor. Ó Deus, fica conosco, Senhor. Nós te louvamos por tudo, Senhor, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos pela tua bondade, Senhor, pelas tuas benesses. Nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que mesmo sem merecer, mesmo assim o Senhor tem cuidado de nós. O teu amor nos surpreende, Senhor. Por isso te bendizemos, te louvamos, Senhor. Engrandecido seja o teu nome, engrandecido seja o nome do teu Filho Jesus, Senhor. Fica conosco, Senhor, nesse culto. É a nossa oração com gratidão a ti, em o nome do teu Filho amado Jesus. Glória a Deus. Vamos ouvir o louvor adorando o nome do Senhor. Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem me
merecê-lo, mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom. Mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus. O que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar.
pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, um só a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. O teu abraço em meio à noite me alcançou. Sem restrições se entregou por mim. E quando te vejo, não há mais o que dizer,
pois não há outro que me conhece igual a ti, Deus. Volto os meus olhos pra tua presença, deixo tua glória ganhar forma em mim. Em mim. Bem melhor que a vida é o teu amor. Jesus seja o centro em mim. E quando te vejo, não há como duvidar que és bom. E quando clamamos teu nome, tu vens. Volto os meus olhos pra tua presença, deixo tua glória ganhar forma em mim. Volto os meus olhos pra tua presença, deixo tua glória ganhar forma em mim. Em mim. Nós confiamos em ti, Senhor. Nós confiamos no teu amor, Senhor. Vem, derrama tua glória. Queremos ver tua face. Queremos ver tua face. Vem, derrama tua glória. Queremos mais de ti. Queremos mais de ti. Vem, derrama tua glória. Queremos ver tua face. Queremos ver tua face, Deus. Vem, derrama tua glória. Queremos mais de ti, Senhor. Queremos mais. Queremos mais de ti, Senhor. Queremos mais. Paz e graça, meus irmãos. É um prazer enorme poder falar dessa palavra, palavra de Deus. E quero aqui também expressar meu agradecimento. Agradecimento ao casal Marcos e a Keiciane, que tem nos abençoado a igreja. Agradecer ao louvor, que tem se empenhado nesses trabalhos. E agradecer também ao Rodrigo e a Bruna,
tem desempenhado um papel fenomenal nos bastidores. Que Deus os abençoe de uma forma grandiosa. Apesar de que as bênçãos do Senhor já estão constituídas em nossas vidas, tá? E igreja, eu queria aqui dividir com vocês um texto que se encontra lá em Mateus, no capítulo de número 5. A igreja, ao longo do ano que se passou e do ano corrente, nós estávamos estudando o livro de Mateus, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E cada versículo tem a sua importância e nos traz grande crescimento. E tem um texto que ficou marcado em nossa mente, que eu quero também aqui dividir junto com vocês, tá? Mateus, capítulo de número 5, somente o verso de número 3, que nos diz bem assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em algumas traduções, vem escrito: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E Jesus estava com seus discípulos, a multidão o seguia, e Jesus foi a um monte. Hoje, até os dias de hoje, esse monte é lembrado não pelo seu nome, mas ele é lembrado pelo discurso, pelo sermão que Jesus deu àquelas pessoas que estavam ali. Qualquer pessoa que vá hoje a Israel vai procurar o monte não pelo seu nome, mas vai procurar o monte em função do discurso, dos ensinamentos que Jesus fizera naquele lugar. E até hoje, esses ensinamentos que se fala do Sermão do Monte, se todos os cristãos pegassem ele como base, muitos de nós estaríamos bem abençoados, praticantes e exercendo com um bom ânimo os ensinamentos de Jesus. E uma das coisas que me chama bem a atenção é que Jesus fala aos bem-aventurados. São 9 as bem-aventuranças, mas Jesus continua o seu discurso, depois traduzindo, relacionando-se diretamente com as pessoas. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E depois Jesus começa a dar andamento ao seu ensinamento, falando diretamente com cada um. Era mais ou menos aquela quantidade de pessoas em volta e todos eles se sentindo como se Jesus estivesse falando olho no olho, para que todos pudessem entender a importância da palavra. Será que quantas foram as vezes que você, meu irmão, que você, minha irmã, sentiu Deus falar ao seu coração? Foi recentemente? Já tem muito tempo? Se tem muito tempo, cabe a nós exercer essa prática de estarmos nos relacionando, de estarmos tentando nos fortalecermos em Cristo. Há muitas armadilhas querendo nos derrubar, querendo nos tirar a alegria de servir a Jesus. E Jesus começa esse texto, começa esses ensinamentos, justamente dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus vai alicerçando ali uma base, porque Jesus começa falando: bem-aventurado a esses pobres de espírito. Depois Jesus fala: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, e bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles
é o reino dos céus. Jesus começa a pavimentar, dizendo àqueles homens, que aquele que se encontrava ferido, contrido, aquele que se encontrava decepcionado, desvalorizado, Jesus chama aquela comunidade e começa a explicar que a verdadeira pobreza é aquele que não busca a Jesus, é aquele que não se acha rico das suas possibilidades, da sua vida, não de vida material, mas ele se encontra em si mesmo. Ele se acha autossuficiente. E esquecendo-se de Deus, ele deixa de fazer a boa prática. Ele olha só para frente e esquece de olhar para trás. Vê as pessoas em volta, vê as pessoas que estão ao seu lado. É isso que Jesus nos chama. E fala, esses pobres é aqueles que estão encaminhados, aqueles que estão a cada dia se deleitando, provando e mais de Deus. Eles não se cansam, eles não se sentem ricos o suficientes para abandonar a verdade. Eles não se sentem autossuficientes, mas sim, ele exerce a prática daquele que está faminto, daquele que está necessitado, daquele que está em busca de sobressair. E como é que nós iremos sobressair? Existe a nossa natureza humana, existe a natureza de Deus constituída em nós. A natureza de Deus era para que nós estivéssemos até o dia de hoje no jardim do Éden. Mas o homem demonstrou quem ele é para o seu próprio Criador e deixou de o buscar, de o ouvir, e agora anda se escondendo por causa dos erros. Mas Jesus nos chama atentamente, por amor e por bondade, falando ao meu coração e ao seu coração. Quem sabe aconteceu coisas extraordinárias em sua vida, mas o seu coração se enriqueceu. Só que ele deveria permanecer pobre. Porque aquele que se sente pobre, ele vai em busca de Deus, dos recursos de Deus. E o que é que te impede de viver e desfrutar dessas coisas que Deus tem nos ensinado, que Deus tem feito sobre a tua e a minha vida? A caminhada da nossa vida, da fé cristã, ela está envolvida em vários fatores. E esses fatores, nem todos eles corresponderão àquilo que sonhamos. Porque estamos em tratamento. E se você fazer uma reflexão e ver que aos pés da cruz, Deus te abençoou, Deus te moldou, Deus te colocou firme sobre os vossos pés. E se você se autodenominou capaz de viver só, você perdeu a maior das riquezas, o maior dos prazeres. E Jesus fala bem assim, bem-aventurado. Somos felizes porque somos sedentos. Somos felizes porque o Senhor não nos visita, mas mora em nós. Somos felizes porque tentamos expressar os exemplos de Jesus. Somos felizes porque a todo instante
estamos na dependência de Jesus. E ser dependente de Jesus é como o filho pequeno na dependência do pai e da mãe. Ele não se veste, ele não toma banho, ele não se alimenta se o pai não fizer por ele. E é isso que nós sentimos na dependência de Deus, sobre os cuidados de Deus. Nós vivemos e caminhamos na expectativa dele sobre as nossas vidas, fazendo com que mais possamos sentir os seus ensinamentos. Jamais será proibido você ser rico de recursos, de propriedades. O problema é quando isso também toma a nossa forma e o nosso caráter. Quero pedir a você, meu irmão e a minha irmã, por mais que você esteja desfrutando dos benefícios de Deus, volte a buscá-lo. Ainda há oportunidade, ainda há tempo. E isso somos nós que decretamos em nossa casa e em nossa vida. Se as coisas não estão bem, esses pobres aqui são sustentados e mantidos por Jesus. E esses desafios que a vida nos oferece só faz com que a demonstração de Deus esteja sobre a nossa vida. Meu irmão e minha irmã, eu quero que você enriqueça materialmente, mas eu quero que você espiritualmente esteja pobre, porque só dessa maneira iremos continuar aos pés da cruz. E assim como eu disse no início, até o dia de hoje aquele monte é conhecido pelo discurso de Jesus. E a tua vida também será igual a esse monte. Será conhecido ao longo dos tempos por causa de Jesus. Que Ele vos abençoe e te dê graça e sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós vamos compartilhar uma palavra com vocês e espero muito que Deus fale no coração de cada um de vocês, porque é uma questão muito importante, é uma questão que tem tudo a ver com a nossa vida, porque em todo o tempo nós estamos tomando decisões, em todo o tempo nós estamos semeando, em todo o tempo nós estamos colhendo. Então, se fôssemos para dar um título a essa mensagem, nós poderíamos dizer que se chamaria o outro lado da nossa colheita. Então, peço a Deus que fale no seu coração nesse tempo. Em João, capítulo 4, versículo 35 até o 37, são palavras de Jesus. Ele disse assim: olha, daqui a 4 meses haverá a colheita. E eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos os que semeiam e os que colhem. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. São palavras de Jesus. E a gente vai refletir sobre essa questão que nós estamos propondo, nós lemos, porque na verdade a regra não é bem simples como nós imaginamos, como muitos imaginam. Essa regra de colhemos o que plantamos é uma verdade, mas não é tão simples assim. É algo mais complexo. Porque semear pode ser algo bem ímpar. Semear pode ser algo individual. Eu posso semear sozinho um pedaço de terra, né? Eu posso fazer isso,
Mas para colher isto que eu semeei sozinho, certamente é necessário um número bem maior de pessoas, porque eu só não conseguiria colher isso tudo. Então, é uma grande verdade isso. O fruto da colheita, o resultado da colheita, sempre é maior, sempre é mais robusto do que a semente que se plantou. Por quê? Porque a semente se multiplica. Então, é o que nós devemos entender isso. Tudo aquilo que nós semeamos, ou sementes boas ou sementes ruins, essas sementes irão se multiplicar. Então, quero que cada um de nós venhamos a refletir nisso, que nós temos um poder muito grande de semear, e maior ainda é o poder de colhermos, e não apenas, nós vamos falar aqui na frente, não apenas nós colhemos, como nós já citamos, muitas outras pessoas podem e colherão também, porque essa semente se multiplica. E a tendência natural é de que sejam, como nós falamos, necessárias um número muito maior de pessoas, né, para colher do que para plantar. Isso é uma grande verdade. E sem dúvida que nós colhemos o que plantamos. Mas como nós falamos, não é simples assim. E também, sem dúvida, nós colhemos também o que os outros plantam. Inclusive o que é ruim, infelizmente, nós também colhemos. Podemos colher o que os outros plantam, podemos colher frutos bons, mas também frutos ruins, infelizmente é assim. E enquanto a gente vive aqui nessa vida, nós vamos trilhar os nossos caminhos semeando. É impossível nós vivermos sem semear, não é? Todos os momentos, nas nossas escolhas, praticamente todos os minutos nós estamos tomando decisões, e cada decisão é uma semente que nós lançamos, seja bom, seja uma semente boa ou seja uma semente ruim. Então, enquanto a gente viver, a nossa vida se traduz em semeaduras, porque é impossível a gente viver sem essa prática de semear. Por isso que é tão importante esse assunto. Eu quero que Deus fale no coração para quando nós terminarmos essa palavra, você compreender de fato a importância disso e o que nós queremos deixar para o coração de cada um de vocês. E a gente foi olhar o sinônimo de semear, e nós achamos vários sinônimos para essa palavra semear. Dentre esses, semear significa causar, né? Ou seja, provocar alguma coisa. Quando eu semeio, eu estou provocando algo. Semear também significa produzir algo, gerar algo, originar algo. Então, quando eu semeio, eu estou causando alguma coisa. Eu estou provocando alguma coisa. Eu estou querendo que algo aconteça. Então, ao semear, nós afetaremos os outros, afetaremos a nós, mas também os outros. De alguma forma isso acontece. E nós, como representantes do reino de Deus aqui na terra, nos envolvemos em uma responsabilidade muito significativa. A nossa responsabilidade é muito grande em relação ao outro, em relação ao próximo. E a gente sempre diz que servir a Deus é servir ao próximo. Nós só servimos a Deus quando nós servimos ao próximo. Então, olha a responsabilidade que nós temos em relação ao outro. Enquanto nós estamos aqui na terra, enquanto nós estamos participando desse reino de Deus que está à disposição, nós nos envolvemos com isso, com essa responsabilidade em relação ao outro. Sendo este outro cristão ou não cristão. Nós temos o poder de fazer daquele que está perto o nosso próximo. Então, quando nós semeamos, nós estamos
aflorando essa relação. Porque alguém pode estar perto de nós, mas não necessariamente é o nosso próximo, porque para nós fazermos do que está perto próximo, isso é feito com a relação de amor e de serviço. Então, quando nós semeamos, nós estamos aflorando essa relação de amor ou serviço, ou podemos estar aflorando outra relação de ódio, de dissensões, de maldade. Então, nós temos um poder muito grande relacionado a essa lei da semeadura. E sempre que nós devemos ter em mente que a nossa escolha de semeadura é de nossa responsabilidade. Mas a colheita envolve outras pessoas. Então, a responsabilidade de semear é nossa, é minha, é sua. Só que a gente não pode esquecer que a colheita vai envolver outras pessoas. Quando eu pratico bem com alguém, ou para alguém, isso traz um bem para o filho desse alguém, para a esposa desse alguém, para o amigo desse alguém. Mas também quando eu lanço uma semeadura ruim, quando eu faço mal para alguém, eu estou fazendo mal para a esposa desse alguém, para o esposo desse alguém, para o filho desse alguém. Então, o que nós estamos frisando nessa palavra, nessa noite, que semear tem um outro lado, não é apenas somente nós colhemos aquilo que nós plantamos. É uma verdade, mas o que nós estamos querendo deixar bem claro para você, para trazer essa responsabilidade no coração de cada um de vocês, é que não apenas nós colhemos aquilo que nós semeamos, mas essa semente pode trazer frutos para um número grande de pessoas. Então a nossa responsabilidade é muito grande. A colheita envolve muitas pessoas. E nós passamos muitos desafios enquanto líderes, enquanto servos de Deus, e a gente vai percebendo cada dia que passa, e isso é bíblico, a palavra de Deus nos diz que o amor de muitos esfriariam, né, quando estivesse chegando próximo fim dos tempos, e a gente vai percebendo de forma nítida que, apesar das instruções, apesar da palavra de Deus, apesar dos ensinamentos, apesar de nós procurarmos manter uma vida lutando para nós chegarmos perto de sermos cristãos, ainda há muitas pessoas realizando essas semeaduras que, na verdade, não são para eles algo abençoado e nem muito menos serve para abençoar outras pessoas. E a colheita que nós produzimos envolve tanto os que estão perto de nós e também aqueles que estão longe de nós. Então, muitas pessoas que talvez nem se aproximam de nós, mas quando nós semeamos, certamente as pessoas que estão distantes também serão atingidas com uma notícia daquilo que você semeou, quando ela ouviu algo que você semeou, algo que você fez. Então a nossa responsabilidade é muito grande. Envolve essas pessoas de perto, atinge as pessoas que estão ao nosso redor, mas também atinge as pessoas que estão longe de nós. Afetam pessoas que nós conhecemos, afetam pessoas que nós nunca nem vimos, do tamanho que é, da dimensão que é essa colheita. Então a nossa responsabilidade é muito grande enquanto servos de Deus, enquanto cristãos. Devemos nos parecer com Cristo e vivermos preocupados com aquilo que nós estamos semeando, vivermos preocupados com aquilo que nós estamos fazendo. E isso, na verdade, deve nos causar temor e medo, porque o medo, algumas vezes, ele é importante. O medo nos livra do mal, o medo muitas vezes nos livra da morte. O medo muitas vezes nos impede de fazer
de semear, né, com relação ao que nós estamos fazendo, de semear mal, de semear errado. Então, esse conhecimento que nós estamos passando, de que muitas pessoas colherão da nossa semeadura, pessoas próximas a nós, pessoas distantes, deve nos trazer um temor, porque nós corremos um risco de sermos agentes do mal. E a gente tem um conceito sobre o amor, sobre querer bem o outro, que esse conceito de que amar, de que querer bem o outro, é viver juntos o tempo suficiente para que um extraia do outro o melhor que o outro pode ser. Então, amar, querer o bem, fazer do que está perto do nosso próximo é uma relação de amor. E o amor é o que? É isso que nós falamos. É conviver juntos o tempo que for necessário para que a gente consiga extrair do outro, ou seja, eu consiga semear no outro e extrair do outro aquilo de melhor que o outro pode ter, ou que o melhor que o outro tem de melhor. Glória a Deus por isso. Nós temos esse poder, porque a semeadura, a colheita afeta pessoas que a gente nem sabe que existe, mas certamente serão atingidas. E isso, a gente deve viver com isso. E sermos de fato agentes do bem, para a glória de Deus. Nós temos muitos exemplos de governantes, de políticos, né? Qualquer um que planta, e esses homens, esses são exemplos, né? Eles plantam muito do que não somente eles irão colher. Quando um mau presidente, um mau governador, quando ele semeia algo ruim, ou quando ele semeia algo bom, toda uma comunidade, toda uma nação irá colher. Todos colherão. Inclusive, as gerações que ainda nem viram, que ainda nem nasceram. Certamente, netos, bisnetos que ainda não estão nesse mundo, mas muitos serão afetados com a semeadura desses políticos que estão aí, independente de quem seja, ou bons ou ruins. Então, eles semeiam e essa semeadura tem um poder muito grande, de gerações futuras que virão, inclusive a geração da família deles. Ou seja, alcança pessoas de sangue e pessoas também que eles nunca conhecerão. Então, é um poder muito grande. Então, quando nós semeamos o mal, por onde nós andamos, seja em qualquer lugar, seja onde for, nem sempre nós colheremos. Muitas vezes nós atingiremos em cheio o outro. E a advertência é essa: cuidado com a sua semeadura má. Eu posso atingir em cheio o outro. Eu tenho o poder de destruir a vida, mas eu tenho o poder também de abençoar a vida do outro. Nós temos muitos exemplos que nós poderíamos dizer aqui, falar de tantos exemplos de pessoas. Nós tivemos o caso, agora há pouco tempo, do rompimento da barragem lá em Mariana, quando um homem chamado Sebastião Salgado, que era do Instituto Terra, o nome desse instituto, que ele recuperava, na verdade nós soubemos depois de algumas questões relacionadas a ele, mas, enfim, ele recuperava as nascentes do Rio Doce, aquele rio que foi atingido ali em Minas Gerais. Ele, com as suas ações, ele deixava o rio mais caudaloso, ele deixava o rio melhor, mais bonito, mais atraente, cheio de vida. E ele ainda havia uma longa caminhada para ele realizar ali. Ele tinha várias ações, vários projetos, de fato, que
que iriam beneficiar ali o rio e a comunidade que vivia ali. Mas, em contrapartida, a gente também observou as ações incorretas, semeadas pela Vale do Rio Doce. Então, de um lado, tinha um homem que tinha boas sementes, semeava muito, e do outro lado, tinha a Vale do Rio Doce que semeava errado, semeaduras incorretas, e colocando de forma consciente milhares de vidas em risco. Foi o que aconteceu, muitos morreram. Nós podemos dizer aqui que os principais agentes disso, muitos morreram, muitos familiares estão sofrendo hoje, mas não apenas hoje, muitos ainda colherão o mal, muitos ainda colherão esse mal. Muitos filhos dessa comunidade, muitos netos, bisnetos, pessoas que não nasceram ainda, certamente colherão a maldade. Por um lado, um homem fazendo bem, por outro lado. E nesse caso aqui, o mal venceu. E muitos sofrerão por causa que certamente eles não pagarão o preço. A justiça é falha, mas só para vocês entenderem isso. Como é forte isso, como as nossas semeaduras podem causar morte ou vida. Assim acontece com um mau líder, ou mesmo um mau liderado, um mau amigo. Porque tem um mau amigo, um mau aluno, um mau profissional. Acontece com um mau pai, uma má mãe, um mau irmão, uma má irmã, uma má esposa, um mau esposo. Então, essas pessoas, essas posições de cada um desses, essas posições, quando são mal realizadas, geram muitos frutos ruins. Geram muitos frutos ruins. Então, as sementes dos que são maus promovem o quê? Pessoas adoecidas, pessoas inseguras, pessoas vivem desconfiadas, pessoas decepcionadas, pessoas infelizes, fragilizadas, debilitadas, pessoas cansadas, desesperançosas. Assim acontece com um mau líder, um mau liderado, um mau amigo, um mau aluno, um mau profissional, um mau pai, uma má mãe. E por aí vai, um mau irmão, um mau esposo, uma má esposa. E essas posições mal realizadas geram muitos frutos ruins. As sementes daqueles que são maus promovem pessoas adoecidas, pessoas inseguras, pessoas fragilizadas, pessoas fracassadas, pessoas decepcionadas, pessoas que não têm esperança. E por aí vai, uma série de prejuízos. Quando nós semeamos o mal, nós temos o poder de nos tornar destruídos e também de destruirmos o outro também. Olha o poder. Esses males que afligem essas pessoas, pessoas como nós falamos, adoecidas, fragilizadas, imagine o prejuízo. Isso nós devemos pensar muito nisso, parar para pensar muito nisso, que nós temos o poder de fazer o mal ou fazer o bem, que todos nós, irmãos, que as nossas sementes sejam sementes abençoadoras, em nome de Jesus. E eu estou falando isso, não é para colocar medo em ninguém, mas isso é para a gente, para nós fazermos uma reflexão sobre as nossas semeaduras, termos o cuidado de escolhermos as nossas sementes, semearmos melhor, porque nós ainda podemos mudar o nosso rumo. Você pode mudar o seu rumo. Se você não está se sentindo bem, se você está mal, você pode mudar o rumo, você pode mudar. Se você não está satisfeito com a sua situação atual,
Certamente nós somos frutos das nossas semeaduras. Pessoas também são resultados das nossas semeaduras, mas se nós não estamos satisfeitos, nós podemos fazer novas semeaduras e o amanhã nosso também será mudado, porque essa lei é uma verdade. Você pode mudar o seu rumo e o rumo de muitas pessoas pelas escolhas que você pode fazer. As pessoas, famílias, comunidade, as nações e o próprio mundo verdadeiramente estão colhendo sementes ruins plantadas pelos outros. Como nós falamos, porque uma atitude minha, uma semeadura minha, certamente um universo de pessoas, um número infinito de pessoas, certamente pode colher, pode não, deverá colher. Mas a boa notícia é que todos nós também somos afetados por sementes boas. Glória a Deus por isso. Todos nós também somos afetados. E eu te convido a semear boas sementes na minha vida. Eu semeio na sua, você semeia na vida dos seus. Você semeia sementes boas, independente de quem seja, para quem seja. Certamente você colherá, isso é bíblico, você colherá o bem. Então, nos esforcemos em plantar as boas sementes. Em Eclesiastes 3, 1, 2 diz assim, olha, para tudo há uma ocasião, há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Nós sabemos que isso aqui não é de forma determinista, que tudo isso vai acontecer. Não é dessa forma, mas o escritor está dizendo que há um tempo, na vida há ciclos na nossa vida. E tem o tempo de plantar, tem um tempo de arrancar o que se plantou. Mas que bom que, se nós tivéssemos apenas o tempo de plantar e tudo aquilo que nós plantássemos não precisasse ser arrancado, porque foram só plantações positivas que geraram frutos bons. Que seja assim na sua vida. Geraremos consequências de colheita para outras pessoas, mas um dia a nossa colheita também acontecerá, porque há um tempo para isso também, determinado por Deus. E que você colha coisas extraordinárias em Deus. Faça o bem, certamente. A gente já está encerrando, mas você colhe aquilo que semeou. O apóstolo Paulo mostrou esse princípio. Eu quero deixar para você, já chegando ao fim, em Gálatas 6, capítulo 6, Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7 ao 10, diz assim, olha, não vos enganeis, Paulo escrevendo, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, olha só, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de semear o bem. Glória a Deus. Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Não se canse de fazer o bem. Tem vezes que a gente cansa, né? De fazer o bem para os outros e algumas vezes, ou muitas vezes, e nós não colhemos dessas pessoas. Mas a palavra diz que a seu tempo nós colheremos. Talvez não seja dessas pessoas que nós plantamos o bem, mas de alguém, de Deus, certamente nós colheremos. Mas se não desfalecermos, se continuarmos
firmes nesse propósito. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Olha só o que Paulo diz. Portanto, enquanto tivermos oportunidade, fazer o bem é uma oportunidade que Deus dá. A comunidade da igreja é um local onde Deus nos dá a oportunidade de nós fazermos o bem. Fazer o bem é uma oportunidade. Então, que a gente faça esse bem. E ele fala assim, olha, para finalizar, mas principalmente aos da família da fé. Aqui a gente procura fazer o bem para todos, mas principalmente aos da família da fé. Por que Paulo escreveu principalmente aos da família da fé? Porque os da família da fé colherão com você. E se aqui não plantamos boa semente, onde plantaremos? Se aqui na comunidade da fé nós não plantarmos boas sementes, aonde nós plantaremos? Então, que seja aqui, que seja na sua casa, que seja com todos. Nós temos a responsabilidade, irmãos, de sazonar a vida do outro, ou seja, de temperar a vida do outro. Que Deus tenha misericórdia de nós. Tem uma história, para a gente encerrar. Uma velhinha, ela, todo o tempo... Eu posso ficar de pé aqui, Bruno? Todo o tempo, essa velhinha, ela pegava um ônibus e ela levava uma sacolinha, um embornal, como nós chamávamos lá na Bahia, cheio de sementes. E esse ônibus, ela fazia um percurso um pouco extenso e o ônibus rodando, se dirigindo para o local do serviço dela, e ela pegava a sua mão no embornalzinho e saía jogando sementes pela janela do ônibus. E a semente saía, ia para fora do ônibus. E um rapaz do lado dela falou, mas senhora, o que a senhora está fazendo? Ela falou para ele assim, eu estou uma senhora já bem idosa. Porque como é bom nós aprendermos com idosos. Então ela jogava as sementes. E o rapaz perguntou, mas o que a senhora está fazendo? Não, estou semeando, estou jogando. Ele falou, não, mas a senhora está jogando, a maioria está caindo aqui no asfalto, a maioria está caindo em calçadas. Ela falou, mas algumas sementes certamente cairão em uma terra produtiva. Não vai ficar apenas no asfalto aqui, o vento vai levar, um pássaro vai levar, alguém vai levar, mas certamente algum dia alguém vai colher dessas sementes. E passou um tempo, e esse rapaz não viu mais essa senhora no ônibus. Não viu mais. E depois de algum tempo, ele começou a olhar nesse percurso que eles faziam, que tinham brotado várias plantas daquela semente que ela jogou. E ela já tinha morrido há muito tempo, quando essas árvores brotaram. E é o que nós estamos dizendo. Ela, em si, ela não colheu o fruto da sua semeadura. Mas outras pessoas colheram, outras pessoas foram abrigadas debaixo daquelas árvores que ela jogou aquelas sementes. E aquele moço, aquele rapaz, depois de um tempo, era ele que andava com as sementes no seu embornalzinho, jogando para fora do ônibus. Que você seja assim, essa pessoa que joga sementes boas. Talvez você não vai ver o bem, mas não importa. Certamente aquela velhinha foi para um lugar bom. Glória a Deus por isso. E as suas sementes, muitas outras pessoas colheram. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Que Deus te abençoe em todo o tempo. Amém. Eu ando com meu Deus na rua. Quando chego em casa, Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir, e logo quando acordo digo, eis-me aqui, sou de Jesus. E
tarefado, sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença, do partir do pão em cada comunhão. Graças por tudo, sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é o que me guarda, tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é o que me guarda, tua misericórdia que me sustém. Eu ando com meu Deus na rua, quando chego em casa Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir, e logo quando acordo digo: eis-me aqui, sou de Jesus. E mesmo atarefado sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença, do partir do pão em cada comunhão. Graças por tudo, sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é o que me guarda, tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é o que me guarda, tua misericórdia que me sustém. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós teu santo reino e me ensina a amar. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós teu santo reino e me ensina a amar, a amar. Amém, glória a Deus. Que bom, não é? Nós termos a convicção de que Deus falou conosco, nós sentimos de fato, sabemos que Deus está em nós, e nesse final de culto nós desejamos para você, para sua casa, para sua família, essa semana uma semana de paz, de graça. Que Deus continue sendo o seu norte, que Deus continue te guardando, e com essa consciência de que nós semeamos, mas não apenas nós colhemos. Sabemos que a colheita é muito maior do que a semente. Que bom que nós aprendemos isso. Eu espero que nós coloquemos em prática as boas semeaduras, e que de fato essa palavra venha fazer efeito no seu coração, na sua vida, e que as tuas decisões, que as tuas atitudes de fato sejam pensando nisso, que aquilo que a gente semeia, não somente nós colhemos, mas uma multidão colhe, sementes boas ou ruins. Mas a nossa oração é que Deus te dê uma semana de paz, de graça. Foi muito bom ter vocês conosco nesse culto. Nós somos da Igreja Amada aqui na quadra 6, no Conjunto A, aqui no Gama Sul, no Pistão do Gama Sul. Se vocês quiserem nos fazer uma visita, logo que acabar esse período, vai ser um prazer receber a cada um de vocês. Eu convido vocês, aí onde vocês estão, para nós orarmos com o coração cheio de gratidão, e a expressão dessa gratidão em nossos lábios. Vamos agradecer a Deus por tudo. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse culto. Te agradecemos pelos louvores que foram entoados, Senhor. Nós sabemos, a tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores, e nós temos a certeza que o Senhor habitou no meio dos louvores, o Senhor habitou em nós, o Senhor habita em cada um de nós, Senhor.
Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de nós te servirmos, Senhor, porque o Senhor foi de fato quem nos escolheu. Nós te bendizemos pelo privilégio que temos de te adorar, de sentir a tua alegria, Senhor, a alegria do teu Espírito Santo, Pai. Pai, eu peço em nome de Jesus, Senhor, que cada um tenha uma semana de paz, que seja uma semana de graça, de vitória, Senhor, que seja uma semana de expectativas boas, Senhor, de esperança, do verbo esperançar, Senhor. Ó Deus, que a tua bênção, que a tua cura, Senhor, na alma, no sentimento, no corpo, seja uma realidade na vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Pedimos a tua bênção sobre esse país, sobre as autoridades, e que a tua vontade seja feita, Senhor, em nós e em todos, Senhor. É a nossa oração, com gratidão no coração e com louvores em nossos lábios, e que seja tudo para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto sobre você, que o Senhor te dê a paz. É a nossa oração e a nossa bênção